mission to kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Vocês devem estar sabendo, o meu nome é Thiago e hoje, infelizmente, eu não tô com a minha amiga Marisa. Ela foi dar uma descansada, porque também ela merece. Ela foi ver um show, ela merece descansar. Espero que você esteja gostando do show, Marisa. Ela também deixou um recadinho para vocês. Ela não consegue ficar sem vocês, então ela deixou um recadinho. E eu tive que gravar uma mensagenzinha especial para agradecer o nosso Pix misterioso enviado pela Stephanie Descrove, que disse: ouvinte da Irlanda, pedindo um caso irlandês, hahaha. Ouço vocês no trabalho e amo. Beijos, Stephanie, muito obrigada. Você não tem noção o quanto que o seu Pix misterioso ajudou a gente, então muito obrigada. Pode deixar que em breve a gente vai trazer um caso irlandês. Eu já tô até com o caso na mente de qual a gente vai trazer. Então, muito obrigada e muito obrigada a vocês que apoiam o nosso podcast. Eu tô aqui um pouquinho de férias, porque eu acabei fazendo uma micro viagenzinha pra ir num show. E em breve a gente já vou estar gravando com vocês. E muito obrigado por esse Pix misterioso. Vai ajudar tremendamente a gente. E se você quiser ajudar também, como você pode fazer? Você pode fazer o Pix misterioso para contatoapenasumpodcast@gmail.com. contatoapenasumpodcast@gmail.com. Você também pode nos ouvir pelas mais diversas plataformas. Pode ser ela o Spotify, o Deezer, o Rezo, a Amazon Music, Orelo. Lá na Orelos, você só ouvindo a gente já cai uns centavinhos para ajudar o projeto. Você pode nos apoiar financeiramente para ter acesso a mais podcasts. Aqui a gente possa continuar produzindo o conteúdo semanal. Ainda tá em dia, galera. Inclusive, eu tenho que falar, a gente fez uma votação lá no Spotify, uma enquete do episódio para qual seria o próximo episódio, se seria o Dennis Nielsen ou a Elisa Lam. E aí eu cheguei, fomos olhar os resultados e empatou. Sério, empatou, ficou 22-22. Vocês não conseguiram ter um consenso e a gente vai ter que fazer uma nova votação. Essa nova votação vai estar lá no Instagram da Marisa. Ela vai fazer e quem ganhar dessa vez ganhou. E se rolar empate, a gente vai ter que ser o voto de Minerva. Fazer um episódio que vocês vão gostar. Só que hoje a gente vai fazer um podcast super especial. Eu tava vendo para fazer um podcast sobre alto mar. Eu queria falar sobre alto mar. Eu tava pensando em tratar sobre um caso misterioso chamado SS Orang Medan. Acabou que vocês já devem estar percebendo, a minha voz está meio anasalada, mais do que o normal, porque eu peguei uma virose e aí meu corpo ainda está meio zoado, minha voz está meio zoada. Espero que esse podcast saia bom, eu consiga fazer ele inteiro sem vocês quererem desistir. O podcast que a gente vai tratar hoje é um podcast que eu falei para Marisa, ela já deve ter contado nas lives dela. Na hora que eu sugeri de fazer esse caso, ela falou: faz, Thiago, esse caso é incrível. E sem brincadeira, eu tô arrepiado só de saber qual caso é. E Thiago, qual caso é? É o caso da Terry Jo Duperreault. Ela ficou 84 horas em alto mar, sem comida, sem bebida, num sol escaldante, nas noites que eram gélidas, para animais marinhos que também mordiam os calcanhares dela. E um detalhe sombrio disso tudo: ela viu a própria família dela ser executada. E o caso de hoje vai ser sobre órfão ao mar.
Vamos lá, a gente tem que voltar essa história e contar desde o princípio para a gente entender como Terry Joe Duperreault sobreviveu 84 horas em alto mar. Mas antes, a gente precisa falar sobre o pai dela, Arthur Duperreault. Ele era médico e ele era apaixonadíssimo pelo mar. O sonho dele era viver num barco. Mesmo sem grandes experiências ao mar, ele amava o alto mar. Ele tinha uma paixão gigantesca pelo mar. E ele tentava convencer a família dele a embarcar nesse sonho. O que aconteceu? Ele chega a convencer a família dele a fazer um teste, ficar uma semana no mar. Depois, se eles gostassem, eles voltariam, ficariam mais uma semana, talvez 2, talvez 1 mês, talvez 6 meses, talvez se mudassem pro mar, sabe? Porque eles eram de Michigan, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Eu acho que vocês já devem saber, mas Wisconsin é um estado muito, muito frio. A grande cidade, a cidade conhecida, que é Green Bay, o clima de lá é frio, lá é conhecido como um ambiente gelado. E o pai dela, o Arthur Duperreault, ele queria ir para algo quente, tropical, que fosse gostoso, e ele sabia que a família poderia gostar. Então, em 1961, ele convence a família dele a viagem teste para os oceanos tropicais. Eles vão passar 5 dias especificamente nas Bahamas. E aí, ele teve que se programar para isso tudo. Foram vários meses de planejamento pela família dele, que era constituída por Arthur Duperreault, Jean Duperreault, sua esposa, e os 3 filhos. Brian, de 14 anos, René, de 7, e Terry Joe Duperreault, de 11. A ideia é que eles fossem até as Bahamas. Então, para isso, ele acabou alugando um barco chamado Bluebell, um iate luxuoso, de 18 metros de comprimento, com 2 mastros. Eles partiriam de Fort Lauderdale, na Flórida, no dia 8 de novembro de 1961. Mesmo que Arthur Duperreault fosse muito, muito apaixonado pelo mar, ele não tinha grande experiência em alto mar, e ele sabia que a viagem só com ele não ia dar certo. Então, ele ia ter que chamar uma outra pessoa. Então, ele acaba contratando um amigo dele, o capitão Julian Harvey, que tinha 44 anos, era um ex-piloto da Força Aérea, ele também tinha trabalhado na Marinha, então ele tinha experiência, sabia o que fazer, sabia como lidar no alto mar. E Julian também vai pedir um emprego para a esposa dele, a Mary Dane. Ficou encarregada de fazer a comida para os Duperreault. Ela fazia toda a alimentação da tripulação. E os primeiros dias da viagem foram incríveis. Eles saíram dia 8 e foi tudo muito divertido, tudo muito gostoso. Eles conheceram diversas ilhas, eles foram para Bahamas, então lá diz que tem mais de 700 ilhas. Eles praticavam diversos esportes, conheciam diversas pessoas, conheciam uma cultura nova, eles curtiam as praias, as belíssimas praias das Bahamas, eles se divertiam, as crianças também não estavam muito atrás, as crianças se divertiam, pegavam snorkel, brincavam, caçavam, então estava toda a família muito feliz com isso tudo. Todos os relatos que se tem é que foi uma viagem incrível, que foi marcante. Por onde eles foram, eles faziam amigos, eles falavam para todo mundo, não, a gente vai voltar, pode ficar tranquilo. O Arthur ficou tão animado que ele falou, não, antes do Natal a gente vai voltar nisso tudo. Os Duperreault, eles só tinham um combinado com o Harvey, que era, basicamente, eles não viajavam no período noturno, para que todos pudessem descansar. E também, né, gente, tem que pensar que
o barco não ia estar em movimento, então talvez ajudasse na questão de enjoo, esse tipo de coisa, e eles poderiam descansar, toda a tripulação, todo mundo descansar, principalmente o piloto, o pai, o Arthur, ajudava o Harvey muitas e muitas vezes nessa viagem, porque ele era o apaixonado por mar, para ele aquilo era uma experiência incrível, então esse foi o único combinado que foi feito. No entanto, no dia 12 de julho, eles vão voltar para os Estados Unidos. E aí o Julian Harvey ele pede para poder viajar de noite. Como a família do Perrault não via problema nisso, voltar mais cedo também não era um problema para eles. Eles decidem que tudo bem ficar velejando de noite. Eles iam chegar um pouco mais cedo, para eles isso era bom. Todos decidem ficar no convés ali em cima, vendo as estrelas, fazendo seus afazeres, comendo. A única que decide ir dormir é a Terry Jo do Perrault. Ela decide dormir, ela fala que ela tá cansada, ela já tinha aproveitado bastante o dia, e ela decide dormir. Só que no meio da noite, alguns barulhos estranhos, ensurdecedores, alguns barulhos que ela não entendia, barulhos difusos, gritos, isso por volta das 11 da noite. Ela acorda e tenta entender o que é toda aquela gritaria, todo aquele barulho, e ela ficou lá por uns 5 minutos para processar tudo aquilo também, porque ela tinha 11 anos, ela estava processando tudo aquilo, até que numa altura todo aquele barulho cessou. E ficou um barulho assustador. E ela, com medo, assustada, ela vai ir atrás dos seus familiares, sua mãe, seus irmãos, o seu pai. Então ela vai até a cabine. Na cabine ela vê sua mãe. Só que sua mãe se encontrava deitada numa poça gigantesca de sangue. Ela, assustada com tudo aquilo, tenta ir atrás do pai, dos irmãos. No cômodo estava o pai e o irmão. Eles foram esfaqueados. Ela, assustadíssima com tudo aquilo, não sabe, ela tá com medo, ela não sabe o que fazer, até que ela encontra Julian, e Julian grita para ela: volte pro seu quarto. E sem muito ter o que fazer, ela volta imediatamente pro quarto dela, e pouco tempo depois ele aparece, apontando um rifle para ela. Ela, assustada, já achando que seria seu fim, mas acaba que Julian vira as costas e só vai embora. Nisso tudo, Terry nota que o navio estava afundando. Ela começa a ver água no entorno dela, ela começa a ver água no chão, e ela percebe prontamente que o navio está afundando. Tinha água entrando por tudo que é lugar, e ela vê que o Julian pega o barco salva-vidas e parte sozinho. E no momento de lucidez, Terry lembra de uma boia que tinha num dos quartos. Ela corre atrás dessa boia, acha essa boia, e o barco tá afundando, e ela tentando tirar essa boia, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e ela consegue. Ela conseguiu ficar na boia, ela vê o barco afundando. Isso que foi uma cena bem impactante, porque ela estava quase sendo levada junto, até que ela conseguiu desvencilhar a boia dela do barco e boiar. Só que Terry Jo do Perrault não tinha água, não tinha comida, não tinha nada além do pijama fino que ela estava vestindo. Ela sofria com o frio à noite e com o calor escaldante do dia. Não muito distante de lá, Julian Harvey é resgatado. Ele diz que uma tempestade havia destruído a embarcação.
A Marinha nota alguma tranquilidade, uma tranquilidade até um pouco excessiva para um capitão que recém tivera perdido vários tripulantes e tivera sua embarcação ou a embarcação que ele dirigia afundada. Mas, como ele era da Marinha, muitos imaginaram que era uma questão que ele já tinha um treinamento para isso. E com ele também viera um corpo, a qual ele falava que era de Terry Joe Duperreau. E a Marinha não estranha muito aquilo, aceita e tudo bem. Só que o que Julian Harvey não contava é que 3 dias e meio depois ficar sem água, sem comida, apenas com pijama e passando frio, fome e sendo comida pelos animais marinhos, porque os peixes, pelo que todos dizem, mordiam os pés dela. Ela, a menina, estava fraca. 3 dias e meio depois, um barco, um navio grego, encontra essa menina. A menina está com sérias queimaduras, ela estava quase em coma. Ela já alucinava nesse momento, afinal ela estava com desidratação, fome, insolação. Quando conseguiram recobrar a consciência, ela conta a verdade para a Marinha. E a Marinha logo liga os pontos. Eles entendem que a história daquela menina é verdade e que a Terry Jo Duperreau, que Julian falava, na verdade era a irmã dela. A polícia vai tentar entender o porquê desse crime e tenta entrar em contato com Julian. O Julian, ele pede um tempo e vai pro quarto dele. No dia seguinte, uma camareira vai limpar o quarto dele e encontra Julian morto. Ele havia se suicidado com uma navalha. Ele teria cortado os pulsos, os pés, se matado. A polícia vai investigar qual é o motivo de Julian ter feito tudo aquilo. O que se especula, Julian teria matado sua mulher, Mary Dame, para receber o seguro de vida dela. Era aproximadamente $20 mil. Hoje, em valores corrigidos, seriam equivalente a $200 mil. Provavelmente, os membros da família Duperreau, principalmente Arthur, pegaram em flagrante esse assassinato. A ira de Julian se voltou contra a família. Então, Julian matou o pai, a mãe e os irmãos de Terry Jo Duperreau. Mesmo com essa história horrenda, Terry conseguiu retornar à sua vida. Ela conseguiu ter uma família em Wisconsin e, surpreendentemente, ela dedicou parte da sua vida, fez como uma missão de proteger os corpos de água naturais dos Estados Unidos. Momento 5 centavos! 5 centavos! Bom, começando o momento 5 centavos, eu devo dizer que essa foi uma história que me marcou bastante. Eu fiquei muito chocado com esse caso. A Marisa me indicou e falou, fala sobre ele, Thiago, é muito legal. E realmente eu fui pesquisar e foi muito legal esse caso. E eu fico muito feliz que Terry Jo Duperreau tenha sobrevivido, sabe? E como vocês devem saber, já não é a primeira vez que eu falo desse site, já não vai ser a última, provavelmente, que é o site Find a Grave, que eu uso ele mais para ter uma noção do que aconteceu com a vida dessas pessoas, ou qual era o passado dessas pessoas. E eu acabei encontrando no Find a Grave uma coisa muito curiosa, no mínimo, e suspeita, pelo que até mostrei para a Marise e falei, nossa, isso daqui é muito suspeito, porque o capitão Julian Arthur
Harvey, em 1949, com a sua segunda esposa e sua sogra, sofreram um acidente automobilístico no qual ele era o motorista. O carro derrapou em uma ponte e caiu em um rio. Mas Harvey conseguiu saltar um pouco antes do acidente e não se feriu. E eu fiquei pensando, o cara matou a segunda mulher e pelo jeito, pelo que tudo indica, aquela moça a qual ele assassinou, que era a cozinheira, a Mary Dane, era a quinta esposa dele. E ele já estava fazendo fraude de seguro com ela. Então eu não duvido muito da índole dele. E a história é bonita. Eu sei que ela é trágica. Eu sei que tem todo o caráter pesado dela. Mas uma coisa que eu gostei nessa história foi que se falou muito bem dessa parte, sabe? Dos dias que eles passaram momentos felizes no Bluebell. Eles passaram momentos felizes e a Terry Jo do Perrault falou bastante sobre isso, tipo, falou não, os relatos que tem, né, gente, que foi momentos muito marcantes da vida dela. E eu achei muito legal ela ter como missão de vida salvar corpo hídrico. O pai dela gostava muito de mar e ela, de alguma forma, continuou esse amor. E eu achei muito legal a história é muito bonita. Espero que vocês tenham gostado. Vocês devem estar vendo que a minha voz está um pouco anasalada, mas espero que gostem. O podcast vai sair quinta-feira. Fazem 4 episódios que a gente está lançando toda semana. Espero que vocês gostem, nos apoiem, nos ajudem. E semana que vem a Marisa está de volta, tá, galera? Então nem precisa se preocupar. Então, valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, que difícil. Foi difícil.